Então, enfim, eu acho que o Emerson Royal, ele pode agregar muito e ele pode se transformar no principal lateral direito do futebol brasileiro. Cara, eu sei que tem muita gente com pedra. Vamos lá. Eu vou só lembrar, a gente não tem como ter certeza se o Saul, se o Emerson Royal, se o Carrascal, se o Samuel vier, se esses caras vão dar certo, né? Mas a gente pode prospectar. Gente, as pessoas veem só a seleção, um ou outro jogo e já ficam um pé atrás. O Danilo foi super cornetado quando o Flamengo estava interessado. Pô, o Danilo é bagre, né, só joga mal na seleção, blá blá blá. É outra realidade, gente. Vamos lá. Para mim, o Flamengo tem tudo para ter um ganho com o Emerson Royal no lugar do Wesley. O Emerson Royal ele surgiu aqui no futebol brasileiro é, demonstrando talvez mais potencial do que o próprio Wesley demonstra nesse início dele. Ele voou, né, ele começou na Ponte, ele voou no Atlético de Madrid, ele foi para o Real Betis, no Real Betis ele deitou, ele jogou, ele foi para Barcelona, depois Tottenham, no Betis ele voou, foi a melhor fase dele, no Tottenham ele oscilou, no Tottenham ele ficou muito tempo, mas no Tottenham ele tem bons números, ele foi titular na maior parte da passagem dele pelo Tottenham, Tanto que chegou à teve, seleção, né, Alan? tanto que chegou à seleção, né? E aí depois perdeu espaço, porque o Tottenham contratou para mim um dos melhores, também é desconhecido, a galera pode me zoar, mas para mim é um dos melhores laterais direitos, né? Que é muito escasso do mundo, que é o Pedro Porro, né? Que era do Sporting, é, e aí ele perdeu espaço. E aí ele foi vendido para o Milan, e ele vinha sendo titular do Milan até ele ter uma lesão em janeiro, né? A lesão tiraria ele de 2 a 3 meses, e aí fez o Milan contratar o Kyle Walker, né, que estava de saída do Manchester City. Então o Walker ele se estabeleceu como titular do Milan nessa passagem, por mais que o Milan não exerceu a compra do Walker. E o Royal, para quem falar, não entra em campo desde janeiro, mas ele desde maio ele já estava ficando como opção no banco. Só que é aquilo, ele ficava com opção, mas era um jogador que estava voltando, né? E era a reta final, só eram jogos fundamentais do Milan. E talvez por isso ele não tenha jogado, porque ele ainda estava readquirindo a forma, pegando o ritmo. Ele voltou antes do tempo previsto, né? E foi a única lesão que ele teve assim maior na carreira, né? Que foi uma lesão na panturrilha. E está recuperado. E aí foi a opção do Sérgio Conceição, né? Que fez um trabalho bem contestável no Milan, né, não utilizá-lo nessa reta final, que ele poderia. Ele chegou a ficar no banco alguns jogos. E porque tinha o Kyle Walker, né, que estava em forma, e também o Calabria. Então, dito isso, eu discordo da galera que está aqui no chat falando que ele é péssimo jogo. Eu acho que eu repito, primeiro, se o Emerson Royal estivesse bem, como ele voou no Betis, ou quando ele estivesse naquela boa fase do Tottenham que levou a seleção, como o Rafa lembrou, ele nunca viria para o futebol brasileiro. Então as pessoas têm que entender que você faz grandes investimentos de jogadores, mas dificilmente jogadores que estão bem. Você acha que o Palmeiras ia contratar o Vitor Roque se o Vitor Roque tivesse sido o que foi, o que se esperava dele, na verdade, quando ele saiu daqui do Atlético? Não. É porque foi muito mal no Barcelona, foi pro Betis, não foi bem. Então, enfim, eu acho que o Emerson Royal ele pode agregar muito e ele pode se transformar no principal lateral direito do futebol brasileiro. Eu acho, inclusive, que ele pode utilizar o Flamengo para voltar à seleção. Há um tempo atrás, quando o Danilo já estava dando sinais de que já estava se transformando em zagueiro, já não estava correspondendo tanto na lateral direita, há um ano e meio atrás, 2 anos, eu falei, cara, eu se fosse técnico de seleção, insistiria no Emerson, por exemplo. E foi exatamente depois disso que o Emerson teve uma queda, né? Só que ele tem ótimos números no Milan, principalmente em duelos ganhos, que é o que a gente estava falando aqui, em desarmes também. Então eu acho que ele é um lateral que pode acessar muito. Eu não vou nessa onda da galera que ele é bug, que ele é ruim. Eu acho ele, principalmente para os padrões do futebol brasileiro, um baita lateral. Um baita nome. Vamos lembrar que tem uns 2 anos atrás, o pessoal estava apontando o Samuel Xavier como um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Samuel Xavier, com 30 e varada anos de idade, depois de passar de ser reserva do Ceará por mais de uma temporada, se descobriu ele no Fluminense depois de 30 anos. O Emerson Royal tem 26 anos, é jovem ainda, com experiência em Barcelona, em Tottenham, vários anos de Premier League e Milan,
E a galera acha que, pô, o cara é pior do que o Samuel Xavier, né? Ou, não, tem o Varela. Gente, não, é outra prateleira. Se vai dar certo, não sei. Mas a capacidade do Emerson Royal, se ele jogar perto, não precisa nem jogar igual, perto do que jogou no Bet e jogou no Tottenham, ele sobra aqui. Ele vai muito bem. Se ele vai jogar, eu não sei. E por que eu boto na condicional? Porque, primeiro, a gente não tem bola de cristal, a gente não pode cravar. E segundo, que eu mesmo errei, né? Quando o Palmeiras contrata o Felipe Anderson, eu falei, cara, o Felipe vai deitar no futebol brasileiro. Ele pode vir a deitar, mas desde que chegou no Palmeiras não jogou nada. Está muito abaixo da própria temporada que ele fez na Lazio. Então, não há uma receita, não há uma fórmula, uma certeza. Mas potencial, capacidade, ele tem acima. Eu sei que o Rodinei, como o Nordeste, o Rodinei jogaria mais com certeza. Eu queria ter a sua certeza. Eu podia até dar os 6 números aqui para jogar na Mega Sena também. Porque o Rodinei é prateleiras muito abaixo, cara. As pessoas têm a memória muito curta, as pessoas ficam com o último recorte. O Rodinei é um bom lateral hoje em dia. É um bom e evoluiu muito. Mas o Rodinei, ele teve 6 meses muito bons no Flamengo, depois de 6, 7 anos de clube. Ele mesmo admite isso. Ele comentou agora o Mundial na Cazé TV, ele falou, eu demorei 6, 7 anos para jogar no Flamengo, quando ele brincou em comparação ao retorno imediato que o Jorginho estava dando. Então, enfim, o Emerson Real, o Rodinei nunca foi cogitado no Barcelona, no Tottenham, no Milan, nunca foi cogitado na seleção brasileira. Então, é outra prateleira. Se vai chegar e vai dar certo, é diferente. Repito, se o Emerson for bem, recuperar o bom futebol, nem precisa ser o auge dele, não. Ele tem 26 anos ainda. Recuperar o bom futebol, cara, ele tem tudo para ser um baita lateral no futebol brasileiro. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.